Quer ver o vídeo? Quer que eu explique ou só quer ver o vídeo? As duas coisas. Então, eu tô até com pena dele aí, coitado, cara. Olha aí, ó, ele põe o balão no nitrogênio líquido, o que acontece? Ele diminui o volume, diminuindo o volume, o que acontece? Aumenta a densidade, porque diminui o volume, a mesma quantidade de gás que estava ali quando ele estava numa temperatura ambiente, a mesma quantidade se compactou por causa da temperatura, que é o que acontece na atmosfera. Conforme você vai subindo, os gases vão se aproximando, como acontece com esse balão. Então diminui o volume e aumenta a densidade. Porém, a pressão dentro desses balões, se eu tivesse um barômetro ali dentro para mudar a pressão, para medir a pressão, ia estar diminuindo a pressão, porque a pressão é causada pela agitação das moléculas, pela energia cinética. Então tá aqui, ó, refutado um professor de física, um formado de física. Isso aqui é mentira, então. Isso aqui não é realidade, isso aqui é mentira. Ó, vamos deixar eu rodar o vídeo aí. O que você explicou é mentira. O que você explicou tá errado. Eu vou explicar o que tá acontecendo aí. Vamos lá. Vai, explica, vai. Sim. Quando você resfria o ar que tá dentro do balão vai murchar daquela forma, porque ele tá rodeado por gases mais densos do que ele tem ali. A pressão externa vai compactar o gás, vai compactar o balão, até que a temperatura dele normalize e aumente a pressão dentro do balão. A pressão diminui, a pressão externa é maior e ele encolhe o balão. O que tá acontecendo é a pressão externa comprimindo o balão. Só isso, o gás não vai compactar sozinho com a temperatura. Ele não vai condensar só com a sua temperatura. O que você está afirmando é que a camada de gás que existe lá em cima é menor do que a de baixo, porque a temperatura é menor. Isso não é verdade. Isso não se confirma. Olha, porque para isso a gente tem que ter um volume de gás na Terra muito maior do que nós temos. Você está falando uma bobagem, você está desconsiderando o que eu estou falando. Você tem a mania de isolar um fator e apontar ele como se fosse uma verdade absoluta, desconsiderando todos os demais fatores que estão atuando no experimento. então, posso falar? Por exemplo, quer um exemplo simples? Pega a sua garrafinha que você esvaziou aí, abre ela, joga um fósforo queimando lá dentro e fecha a tampa. Você vai ver ela encolhendo, sozinha. Você vai acontecer com ela, sozinha, ela vai encolher. Porque como você vai queimar o oxigênio ali dentro, você vai diminuir o volume molecular que tem ali dentro, a pressão lá dentro vai diminuir e a pressão externa vai esmagar a sua garrafa. É isso que acontece. É o que acontece, por exemplo, com o submarino, quando o ar está dentro dele escapa. Ele coloca a pressão do líquido, e está imerso. Além de fluidos, é uma só, não importa se ele é líquido ou gasoso, continua sendo fluido. As equações ficam valendo. O que acontece experimentalmente é sempre a mesma coisa. Então, Henrique, desculpa, deixando aqui, ó. Tá. Funciona o seu mundo. Então, Henrique, ó, tu como não teria nunca estudado mais a fundo esse assunto, né, fica mais fácil de raciocinar, certo? Quando ele faz esse balão reduzir o seu volume, isso é nítido, ó, ele está reduzindo o volume, a densidade do gás que estava dentro do balão aumentou, porque as moléculas ficaram mais próximas, isso é uma coisa lógica e inegável. Tu concorda comigo nessa parte? Deixa eu terminar aí, cara, tu falou bastante antes. Então, Henrique, fica claro que isso faz sentido, se eu diminuir o volume da mesma quantidade de ar, as moléculas se aproximaram e ficou mais denso, certo? Concorda comigo? Então, desconsiderando todos os outros fatores, é o que aparenta. O problema são os fatores. Então vamos por partes, né? Agora vamos para a segunda parte, né? A parte da pressão, tá? A pressão, se ele diminuiu de volume, né? Se eu tivesse dentro desse balão uma maneira de colocar ali um barômetro eletrônico para medir a pressão interna, né? A pressão iria diminuir, porque as moléculas estão se agitando menos, né? Tanto que a pressão externa, né, está maior do que a interna. Mas é inegável que a pressão, quando está mais frio, ela diminui. Tanto que eu usei aquela explicação da própria ciência. Então, a pressão, vamos lá, a pressão interna lá no balão, ela teria que aumentar. Não, diminuir. Não, porque quando você aumenta a temperatura do gás, ele aumenta. Mas ele diminuiu. Então, fez o oposto. Ele diminuiu a temperatura. Não, sim, o que ele diminuiu no balão foi exatamente ele ter ficado frouxo. Não, porque diminuiu a pressão interna do gás. Diminuiu a pressão interna do gás do balão porque a temperatura baixou. Então a afirmação dele categórica... Mas a regra não é aumenta a temperatura, aumenta a pressão? Aí tá o caso. Aumenta a temperatura, aumenta a pressão. Reduz a temperatura, reduz a pressão. Muito bem, é isso aí. Olha só. Então, se reduzir a pressão, como é que aumentou? Se você fizer... Não, reduz a temperatura, reduz a pressão.